graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 7, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Capítulo 9, o sacerdócio de Cristo. No tópico 1, Cristo, sumo sacerdote qualificado, foi tratado os seguintes assuntos. Quais os 4 aspectos do sacerdócio no Antigo Testamento? Descreva a expiação feita por Cristo. E hoje, no tópico 2, a superioridade sacerdotal de Cristo. Amados, o sacerdócio de Cristo é superior em todo sentido ao sacerdócio levítico. Nós falamos isso na aula passada, mas vamos frisar um pouquinho nessa, para que nós tenhamos essa consciência. O livro de Hebreus mostra, de maneira magistral, a superioridade de obra de Cristo como nosso sumo sacerdote. Em primeiro lugar, o caráter pessoal de Jesus Cristo é superior ao de qualquer outro sacerdote. Só Cristo foi Deus encarnado, mas entenda isso. Só Cristo levou uma vida humana sem pecado. Lá em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 26, diz: com efeito, nos convia um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Entendendo? Aqueles que quiseram argumentar que um sumo sacerdote sem pecado seria incapaz de identificar-se com os nossos sofrimentos, com o sofrimento do pecador, Frank M. Boyd dá a seguinte resposta em seu livro, Cristo. A simpatia com o problema da tentação não requer a experiência do pecado. Pelo contrário, quem já venceu é que mais plenamente entende o poder da tentação e pode muito mais compadecer-se dos que são tentados. Quem cedeu à tentação não conhece plenamente o poder dele, porque já sucumbiu. Amém? Fecha aspas. Então, observe, amados. A carta de Hebreus, ou a carta aos Hebreus, nos oferece uma grande lista de evidências em que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio araônico. Né? Entenda aqui, amados, eu vou parar nessa palavrinha, sacerdócio araônico, só para nós entendermos. Observe, o sacerdócio de Cristo, ele é o sacerdócio de Melquisedeque. Né? Então, com isso, o que eu quero deixar nítido aqui para você? Que o sacerdócio está dividido em 2 partes. O sacerdócio de Melquisedeque, e outro, o sacerdócio araônico, ou de Arão, né? Que foi o primeiro sacerdote, o sumo sacerdote, a ser ungido para esse fim. Ok? Então, só para você ter essa concepção. Então, o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio araônico, entre as quais nós podemos destacar, primeiro, a revelação. As referências você vai consultar lá no livro de Hebreus, tá? Capítulo 1, do versículo 1 ao 4. 2, a esperança. Hebreus 7, versículo 19. 3, o sacerdócio. Hebreus 7, do versículo 20 ao 28. 4, o ministério. Hebreus 8, versículo 6. 5, alianças. Hebreus 8, versículo 6. 6, promessas. Ainda em Hebreus 8, versículo 6. E 7º, sacrifício. Hebreus 9, versículo 23. Em segundo lugar, o sacrifício oferecido por Cristo foi incomparavelmente superior a qualquer sacrifício oferecido por outros sacerdotes. Todos os demais sacerdotes ofereciam sacrifícios provisórios que apenas perfiguram o perfeito sacrifício que Cristo um dia iria oferecer. Né? Então, entenda. Cristo ofereceu um sacrifício de si mesmo, ao morrer na cruz do Calvário, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lembra lá, né? Ele satisfez de uma vez para sempre
a necessidade de sangue expiador derramado para vindicar a santidade de Deus, violada ali pelo homem ou pelo pecado do homem no Jardim do Éden, certinho? Então, quando Jesus bradou na cruz, está consumado, ele estava assegurando que jamais alguém teria que morrer pelos pecados do mundo. Está consumado, está fechado. Amém? Então, ao contrário dos sacrifícios diários dos sacerdotes levíticos, Jesus oferece um sacrifício que tornou desnecessário qualquer um outro para sempre. Né? E essa verdade está registrada ali em Hebreus, no capítulo 7, versículo 27, que diz que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Amém? Graças a Deus por isso, né, amados? Então, Cristo, isento de pecado, nada precisava oferecer em sacrifício por si mesmo. Isso qualificou para ser o eterno antítipo do Cordeiro, repetidamente sacrificado conforme o ritual judaico, na lei lá que Abraão deu para o povo judeu, né? Então, o sacerdote araônico fazia isso diariamente. Lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 13 ao 15, confirma a superioridade do sacrifício de Cristo e mostra como o seu sacrifício supremo e eterno o qualificou para ser o divino mediador de uma nova e perfeita aliança entre Deus e o homem. Amém? Então vamos lá. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma ovelha aspergida sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Amém? Amados, os sacerdotes levitas, ou levíticos, desempenhavam suas responsabilidades no tabernáculo, levantado primeiro no deserto, e mais tarde nos templos judaicos. Cristo, porém, não somente ofereceu um sacrifício, como também o ofereceu num santuário superior. Hebreus 8, versículo 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Amém? E continuando, ainda em Hebreus, no capítulo 9, versículo 24, confirma que o santuário de Cristo é o próprio céu, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Amém? Então, observe, ao considerarmos a superioridade do ministério intercessório de Jesus Cristo em nosso lugar, ficamos deslumbrados por seu alcance e eficácia. Lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15 ao 16, nos diz que, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e alcançarmos graça
para socorro em ocasião oportuna. Mas o ponto principal desse sacerdócio, amado, é que o nosso sumo sacerdote, junto ao Pai Celestial, também é onipresente. Né? Então, quando ele promete ali, lá em Mateus 28, versículo 20, eis que estou convosco todos os dias, né? Verdadeiramente ele está conosco todos os dias. Podemos, portanto, entrar confiadamente na presença, diante do trono da graça, a qualquer hora, sem marcar encontro com antecedência, sem ficar aguardando ali na sala de espera. Ele está sempre ao nosso dispor, mediante a oração. Amém? Então, o ministério intercessor de Cristo é também superior, porque ele se compadece de nossas fraquezas e enfermidades. Durante seus anos de vida aqui na Terra, Jesus sofreu como homem. Na sua paixão, ele sofreu dores atrozes. Ele foi homem de dores, segundo Isaías 53, versículo 3. Por isso, Cristo pode identificar-se plenamente com a humanidade e se compadecer por nós, né? Ao socorrer-nos e apresentar-nos perante o Pai Celestial, ele o faz com base na sua própria virtude e mérito, contradizendo, assim, o acusador de nossas almas e aperfeiçoando-nos diariamente. Como diz lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 10. E para nós encerrarmos aqui, amados, o ministério intercessor de Cristo é superior porque somente ele pode interceder por nós face a face com Deus Pai. Ok? Então, entenda, os sacerdotes levíticos não podiam se aproximar de Deus face a face. Por serem o quê? Por serem pecadores. Nisso estavam uma das razões porque eles, mediante os incensários ali, ou incensário, envolviam a arca da glória de Deus com uma nuvem de fumaça, para criar ali a escuridão, né? Então, a nuvem de incenso do antigo santuário servia tanto para encobrir a indignidade do sacerdote perante Deus, como para encobrir a glória de Deus perante os sacerdotes. Né? Agora, Cristo se apresenta a Deus face a face, diante do Pai, sem nuvem, sem véu. Seu perfeito sacrifício de si mesmo possibilita a sua perfeita comunhão com Deus Pai. E somos nós que ele apresenta nesta sublime e perfeita intimidade divina, para nos introduzir também nesse perfeito repouso e bênção que ele obteve por cada um de nós. Amém, amados? Então, na próxima aula, nós estaremos no capítulo 10, né? O último capítulo, Cristo na escatologia, tópico 1, o arrebatamento da igreja e o tribunal de Cristo. E vamos responder as seguintes questões. Quais os versículos bíblicos que tratam da volta de Cristo? Qual a razão de ser do tribunal de Cristo? Amém? Mas o nosso ponto aqui, novamente, falando para você, que nós crescemos em conhecimento. Né? Conhecimento e graça da palavra de Deus. Ter intimidade com a palavra de Deus. Buscar intimidade com Deus. Porque aqui nós estamos vendo o que Cristo fez por cada um de nós. E ele nos deu uma comissão, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, essa é uma responsabilidade que nós temos. E nós queremos contar com a sua ajuda. Divulgue essas aulas, né? Estude, ensine outras pessoas, pregue isso para seus amigos, parentes, familiares. Vamos levar essas pessoas a ter a mesma chance que um dia você teve de reconhecer a obra que Cristo fez por você e de aceitar ele como seu sumo sacerdote e Senhor.
Amém? Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você não gostou ou tem alguma dúvida, deixa ali nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, para nós estarmos respondendo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.